Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Os Ministros da Nova Aliança. Título do volume 1, A Igreja dos Primogênitos. Autor Pedro Dong. Semana 2, Os Ministros da Nova Aliança. Terça-feira. Ler com oração, Marcos, capítulo 10, versículo 45, que diz: O próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Como servir no reino de Deus? O Senhor nos tem abençoado com sua palavra profética e temos desfrutado da base da unidade, incluindo todos os que creem em Cristo, que são a Igreja do Senhor. Nessa base e sob a direção dessa palavra, o Senhor nos tem levado a praticar sua vontade, que é trazer o reino de Deus à terra. Temos a responsabilidade, como filhos de Deus, de ajudar uns aos outros a amadurecer e compreender a vontade de Deus. Para isso, o conteúdo do ministério do apóstolo João é fundamental. Cremos que, à medida que nos preocuparmos mais com o reino e a vontade do Senhor, mais coisas Ele nos dará, conforme lemos no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 31, que diz: Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. As preocupações nos deixam ansiosos e inquietos. Mas, segundo a palavra de Deus, se formos fiéis em nos dedicar ao propósito de trazer o seu reino, Ele nos suprirá em nossas necessidades. Não podemos permitir que as inquietações terrenas nos afastem do propósito de nosso chamamento, que é realizar a vontade de Deus. Apeguemo-nos às palavras de encorajamento do Senhor, àqueles que se dedicam à sua vontade. No versículo 32 diz: Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou de dar-vos o seu reino. Ele nos dará seu reino como galardão. Louvado seja o Senhor. Quando olhamos a história dos reinos do mundo, vemos muitas disputas de poder por meio da sagacidade e estratagemas de alguns homens. Conforme o Senhor Jesus já havia alertado, em Lucas capítulo 22, do versículo 24 ao versículo 26, parte A, que diz: Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: Os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Infelizmente, até mesmo entre os cristãos, isso ocorreu e ainda ocorre. Quando, por exemplo, alguém mais jovem se destaca em uma igreja, alguns mais velhos se sentem ameaçados em sua posição e fazem de tudo para diminuir essa pessoa. No entanto, a igreja não é o mundo, mas é o reino de Deus, onde os princípios são divinos, como está escrito em Lucas 22, versículo 26, parte B, e 27, parte A, que dizem: Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? No mundo, quem está à mesa é maior do que o que serve. Mas no reino de Deus, o maior é o que deve servir. Isso precisa impressionar-nos e determinar nossa maneira de servir a Deus e aos irmãos. Você quer ser o maior? Não dispute posição. Sirva os irmãos. Afinal, o próprio Jesus veio para servir e não para ser servido. Se permanecemos fiéis em servir o Senhor e não sucumbirmos às tentações de brigar por posições, um dia nos assentaremos com Ele em seu reino e teremos o prazer de comer e beber com Ele, bem como de reinar a seu lado. A partir do capítulo 13 de João, vemos o registro das últimas palavras do Senhor Jesus antes de sua morte.
Jesus e seus discípulos estavam no interior de uma casa para tomar a última ceia, quando ele diria palavras muito importantes. Não havia sapatos fechados naquela época, e pelo fato de todos andarem de sandálias, os pés acabavam se sujando bastante com a poeira misturada ao suor. Por isso era hábito naquela época os servos ou servas lavarem os pés aos convidados nobres. Contudo, não havia servos ou servas naquela casa, apenas Jesus e seus discípulos. Quem lavaria os pés aos discípulos? Jesus surpreendeu a todos ao cingir-se com uma toalha e ao lavar os pés dos discípulos. Esse ato precisa impressionar-nos. Deus deseja que aprendamos a servir. Não espere que o menor o sirva. Antes, se humilhe e sirva ao menor. Essa é a cultura do reino de Deus e precisamos absorvê-la. Pergunta de hoje: como funcionam as relações entre os irmãos na cultura divina? Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Alimento diário. Uma palavra de vida todo dia, especialmente para você.